Na volta com mais informações que está acontecendo na nossa cidade, no nosso país, mas vamos cuidar da nossa saúde um pouquinho, vamos? Olha, é bom a gente ter informação é sempre a nossa maior aliada. E hoje o doutor Nelson Liboni está com a gente, vamos falar sobre pancreatite. Isso. E é um assunto que muitas vezes as pessoas não levam muito em conta, mas podem encontrar com o médico na UTI, né? Exatamente, porque é grave e pode matar. Agora, o que causa pancreatite? A gente vai saber já. Vamos começar com os nossos mitos e verdades, doutor Liboni? Vamos ver o primeiro. A principal causa de pancreatite aguda é a formação de cálculos biliares. Sim. É verdade, né? 80% são os cálculos e uma parte álcool também que agudiza a pancreatite. E tem outras causas, mas a causa mais comum é isso. Então, por isso, quando você tem pedra na vesícula, opere logo para não desenvolver essa complicação. E olha, isso eu senti na minha pele há uns anos atrás, que eu fui fazer um exame, o você tem pedra na vesícula. Eu falei, que bom, são todas pequenininhas. Na época, o doutor Gataz falou para mim, que bom, é? Você não sabe que as pequenas são as piores, porque elas que migram para o pâncreas, tira logo isso. E você não sente nada, por que vai operar? Nada. E aí fala, não tem que operar para evitar, né? Prevenir. E aí as pequenas pedras migram e vão para o pâncreas, né? Exatamente. E aí fecha o canalzinho, inflama o pâncreas e dá pancreatite. Se a pessoa não corre para o hospital, morre. Morre. Mas a dor é tão intensa, é uma das dores mais intensas que tem. É parecida com cólica renal, que ela não consegue ficar em casa. Mas já pensou, você está viajando, está num voo de 10 horas. Sim. Aí é fogo. Não é? É complicado. Então, gente, recebeu um diagnóstico, o médico falou, opere, mesmo que você não sinta dor. Opere, siga a orientação médica. Vamos ver mais um? A dor do pancreatite crônica é aguda e aguda é a mesma. Não, são dores diferentes. A pancreatite aguda, o próprio nome diz assim, é aguda, é súbita, né? Ela é bastante intensa, ela pega aqui a região epigástrica, faz em faixa para todo o abdômen, vem acompanhado de náuseas, vômitos, são as principais sintomatologias. Distende a barriga, tem outras coisas também, mas a principal inicial. Na pancreatite crônica, você às vezes tem dor pós-alimentação, quando você come, mas é uma dor, principalmente depois, quando o álcool é uma das causas principais, quando você bebeu 4, 5 horas depois, começa a vir essa dor, ela é um pouco mais fraca, não intensa como aguda, mas ela vai ganhando dimensões, né? E aí são outras coisas, é uma outra coisa. A pancreatite aguda ela é muito violenta. Mas tanto a pancreatite aguda como a crônica pode te levar a óbito? Pode. As duas, né? Porque a maioria das pancreatites agudas, elas em 5, 6 dias elas se resolvem sozinhas. Existem os casos que evoluem para as complicações, com necrose do pâncreas, infecção dessa necrose, forma um cisto, pseudocisto e outras complicações. E às vezes esses pseudocistos que tem líquido que faz a digestão da comida, eles vazam para a corrente sanguínea, para tudo mais, e aquilo faz um estrago no organismo, né? Um processo inflamatório sistêmico, então compromete rim, pulmão, então pode matar. E na pancreatite crônica, acaba dando outros problemas, como diabetes, a pessoa emagrece demais porque não produz a lipase que faz a digestão da gordura, então tem aquela esteatorreia que é gordura, as fezes boiam, elas não afundam no vaso sanitário, a pessoa acaba tendo diarreia, então a pessoa fica muito magrinha e começa a ter outras complicações associadas a isso. O pâncreas é um órgão essencial para a vida da gente, né? Sem dúvida. Ele faz produção de hormônios, que é insulina, glucagon, que mantém a taxa de açúcar no organismo e produz os hormônios para a digestão de proteínas, para a digestão de gorduras. Então, ele é essencial para a nossa digestão e para o nosso organismo. Por isso que, às vezes, a gente vê algumas pessoas que, descobriu que tinha um problema no pâncreas, morreu tão rápido. O câncer de pâncreas ele é bem agressivo, né? Ele é bem agressivo. É diferente da pancreatite aguda e crônica. O câncer, realmente, quando você faz o diagnóstico, se você pegar numa fase inicial, a chance de cura é grande. Quando você já tem metástases, realmente é complicado e a evolução normalmente não é muito boa. E a gente está vendo um número até grande, crescente de cânceres de pâncreas, né? Sim, está aumentando. E por quê? Excesso de bebida alcoólica também? Conta. Também. A pancreatite crônica é uma das causas que leva ao aumento da incidência de câncer. Porque ele entope, por exemplo, quando você bebe álcool, ele muda toda a dinâmica do pâncreas. Ele produz uma série de enzimas, umas ativas e outras que estão quietinhas. Então, essas enzimas que estão quietinhas, elas só podem ser ativadas quando chegar no tubo digestivo, para fazer a digestão da comida. Só que elas são ativadas dentro do pâncreas. Então elas fazem o quê? Um estrago lá dentro, elas fazem rolhas proteicas, formam cálculos. Então aquilo vai criando um processo inflamatório, tão grande que aquilo acaba degenerando e virando um câncer. Puxa vida. Olha, aqui é a localização do pâncreas, né? Exatamente, ele fica bem... Oi? É mais ou menos assim, desse tamanho. E assim, ele está mais ou menos entre a região do estômago, né? Na frente passa o cólon,
tem atrás dos lados os rins e é bem aqui nessa região. Então confunde às vezes com dor de infarto, às vezes confunde com dor torácica e é pancreatite. É pancreatite. Exatamente. Vamos ver mais um mito ou verdade? Pessoas com pancreatite crônica podem ter surtos de pancreatite aguda. Sim, pode. Né? Se abusar de álcool, se abusar de alimentos muito gordurosos, né? Muita proteína. Então, pessoas que fazem aqueles componentes para academias e tudo mais. Por conta própria, né? Por conta própria, pode desenvolver um surto, sim, de pancreatite aguda. Criança pode ter pancreatite também? De alguma forma hereditária? Pode? Tem algumas doenças hereditárias, algumas doenças autoimunes que costumam dar isso. Algumas doenças virais, quando você usa ácido acetil salicílico para combater uma febrezinha, um mal-estar, desenvolve algumas síndromes que desenvolvem um processo inflamatório importante. Mas nas crianças o mais comum é trauma. É batida? É batida. É o tanque que solta quando não é fixado, principalmente na periferia, às vezes não é fixado. A criança vai subir, o tanque cai e bate, ou acidente de carro, ou numa brincadeira, né? Cai da laje, né? Como a gente já está empinando pipa. Então, é comum surgir essa pancreatite por causa de um trauma. Vamos ver mais um. O álcool não afeta os casos de pancreatite. Aqui muita gente queria ouvir que era verdade, né? Não. O problema é o seguinte, a maioria das pessoas bebe e acha que não vai acontecer nada, mas só que 5 a 6% da população no Brasil bebe mais do que deveriam. Então, se a mulher beber 80 ml por dia de álcool e o homem 100, eles vão desenvolver daqui 14, 15 anos uma pancreatite crônica. 80 ml, você falou? Mas é muito pouco. Não é muito pouco. Porque assim, quando você pega toma todo dia? Não, mas a latinha de cerveja, por exemplo, tem 300 ml. Lá está escrito assim, 3,5. GL, chama Gay-Lussac. Cada 100 ml tem 3,5 de álcool. Então, é o álcool puro que nós estamos falando. O álcool puro e não o álcool diluído. Puro. Se você pegar vodka, dá 40 a 50 ml. Mas normalmente o que as pessoas fazem? É uma misturada. Sim. É sexta, sábado e domingo, enchendo o caneco até não poder mais. Sim. Depois toma o vinho durante a semana, porque aí o vinho o médico diz que pode, mas não toma na quantidade certa. Não é a quantidade. Um monte, né? Então, é assim, se a gente bebesse menos que isso, o risco de ter pancreatite seria menor. Só que as pessoas, por exemplo, uma mulher bebendo 5 latinhas de cerveja, ela já está bebendo essa graduação alcoólica que é de risco. Mas o corpo da mulher não metaboliza o álcool como o corpo do homem, né? Ela é um pouco mais delicada, exatamente. E aí a chance de ter a doença é pior. Muito maior, né? Então, é que as pessoas vão bebendo e não vão percebendo. Aí que está o problema. Os destilados têm maior risco, né? Mesmo bebendo menos, porque tem mais álcool. A cerveja tem menos, mas você vai acabar bebendo em quantidade e vai acabar alcançando a graduação da bebida destilada. E se a gente falasse de hoje em dia, os jovens que estão bebendo cada dia mais cedo, gente de manhã eu vejo, e as meninas? Meninas de 14 anos com uma garrafa de vodka de manhã na mão, eu falo, gente, mas o que é isso? É assustador como se perdeu o controle dos adolescentes, eu atendo muito no consultório, mães que levam jovens, moças que estão com gastrite, na verdade é bebida alcoólica. Eles estão bebendo muito e as mães perderam a mão nesse sentido. Porque tem que buscar na festa, tem que olhar, ver como está chegando a criança, entre aspas, entrando no carro, para ver se está bebendo. Mas aí a mãe fala, mas eu não sinto cheiro de álcool. Os destilados não deixam cheiro. Principalmente vodka, que é pior. E eles usam vodka porque não deixa cheiro. Porque aí ninguém percebe que bebeu. Sim, exatamente. Mas se você deixar chegar, seu filho dorme, quarto fechado. Se você abre a porta, você sente cheiro de álcool. Sem dúvida. Para quem não bebe, eu não bebo, porque para mim falta uma enzima que não quebra a molécula do álcool. Não vai bem. Então eu nunca bebi, não gosto de beber, não posso beber. Se eu abro a porta, meus filhos quando moravam comigo, eu abria, eu sentia quando eles tinham bebido que cheira álcool, muda o suor. Eu como cirurgião também não posso beber muito, né? Principalmente antes da cirurgia. É verdade. Então, mas você imagina que infelizmente, se você começar jovem, a chance de você desenvolver pancreatite nessa maneira como eles estão bebendo, eles acham que não vai acontecer nada, mas vai acontecer lá na frente. Você falou que 15, 20 anos pode dar pancreatite. Exatamente. Um jovem começa a beber com 15 anos, quando ele chegar entra aos seus na faculdade, 30, 35, exatamente. Vai longe. Sim. Vamos ver o último mito ou verdade? O tratamento da pancreatite é clínico e requer internação hospitalar. Sim, precisa. Assim, quando é uma forma leve, vai bem, você tem que ficar em jejum até o pâncreas descansar. As enzimas que a gente controla, que são os exames de sangue, que é a amilase, lipase, elas abaixam. Clinicamente você está bem, dá comida, o doente vai embora para casa. Mas existem os casos graves que precisam ir para a UTI. Esses doentes entram em insuficiência respiratória e tem que estar num lugar preparado para atender, porque senão esse paciente morre e ele complica mesmo, tá? E aí depois ninguém sabe porque morreu. Exatamente. Então tem que ser
firme, tem que tratar direitinho. Agora, gente, o melhor é a gente evitar, né? Ninguém quer saber Sim. que tem uma doença dessa quando você está na UTI, para depois ver o que vai fazer. Então, já que a gente pode evitar, não bebendo, vendo se você tem pedra na vesícula, já retirando a vesícula, porque não se retira a pedra, se retira a vesícula, né? Junto com as pedrinhas, exatamente. Porque tem gente que fala assim, eu tirei a pedra, mas eu continuo com a vesícula. Não. Isso aí chama colistostomia. A gente só tira numa situação de emergência, quando o paciente está muito grave e não tem condições de operar, você abre, tira a pedrinha, deixa um dreno. Quando o paciente estiver melhor da infecção, a gente opera a vesícula. Fora isso, você retira tudo, né? Porque senão volta tudo de novo os sintomas, que a causa da doença está lá ainda, que é a vesícula, às vezes que não funciona, ou mal a composição da bile. Mas eu acho que assim, existe também, não é só bebida, existem remédios que dão isso, né? Por exemplo, cachumba pode dar isso em criança, que a gente está falando. Citomegalovírus, que é um vírus que a gente pega no ar, que é parecido com gripe. Tem um monte de coisa da pancreatite também, né? Então, por isso assim, você fez o diagnóstico, vamos para o hospital, né? E trate. Bom, volto, tem 1000 perguntas aqui. Doutor Liboni já vai esclarecer com o doutor Liboni. Vamos dar uma olhadinha nas dúvidas que surgiram sobre pancreatite? A Tatiana pergunta o seguinte, pessoas que tiveram pancreatite alcoólica não podem tomar álcool nunca mais? Não, infelizmente não, porque como já está inflamado, toda vez que você bebeu, você vai reativar o processo, então a chance de ter pancreatite é grande. É diferente das outras causas, de pedra na vesícula, ou por causa de uma doença viral, ou por causa do medicamento. No álcool, é pancreatite de causa alcoólica, não pode beber mais. Não pode, né? Não pode. E nem um pouquinho. Não. Porque às vezes a pessoa fala assim, mas isso é um pouquinho, né? Sim. É numa massa que eu ponho, é uma carne, qualquer coisa que seja. É bom evitar. Nada, né? Vamos ver mais uma? Leila, há 5 anos venho tendo crises de pancreatite. Nossa, 5 anos? Seguidas de internações. Após vários exames, não foi diagnosticado nenhum problema no aparelho digestivo. Fui encaminhada para um endocrinologista por suspeitarem ser autoimunidade. Isso procede? Então, existe isso? Existe a doença autoimune. Normalmente mas a no pâncreas que existe. Pancreatite? A doença autoimune, o que acontece? Você desenvolve certos anticorpos, então existe a imunoglobulina G, ela está bastante aumentada nesses casos, e normalmente cursa com algumas outras doenças autoimunes também. Ela nunca vem só isolada, né? Então, por exemplo, um lúpus. Exatamente. Outras doenças, e ela gera um processo inflamatório, e aí a cabeça do pâncreas às vezes aumenta, que é uma parte que o pâncreas é cabeça, corpo e cauda, às vezes ela aumenta. E parece um peixinho, né? Parece um peixinho. E a cabeça aumenta e parece às vezes até um tumor. E esses casos respondem muito bem com corticoide. Então você tem que fazer alguns exames, que são esses exames de sangue para diagnosticar, tem que fazer ressonância, né? E tem que fazer uma tomografia. Com esses exames você meio que consegue. E às vezes até precisa fazer uma biópsia, que é feita por endoscopia. Você faz com o aparelho entra no estômago, pega faz ele fura o estômago, que está do lado ali do pâncreas, tira um pedacinho e com isso você consegue fazer o diagnóstico. Que ótimo. Porque antigamente tinha que abrir, né? Tinha que abrir. Agora não. É bem fácil de fazer o diagnóstico disso. Então, Leila, busque uma orientação médica, se for o caso, faça a biópsia direitinho, para ter certeza do que é, mas não deixe de tratar, porque 5 anos... Sim. Tendo várias internações, não dá, né? Então, normalmente esses casos acabam sendo até cirúrgicos, porque pancreatite crônica que não melhora com tratamento clínico é uma das indicações cirúrgicas. Por isso que precisa achar aonde está, se é mesmo autoimune ou se é um quadro obstrutivo. Porque às vezes você tem um cálculo, você tem uma rolha proteica, você tem uma estenose local. Então, isso nos exames de imagem vai aparecer e vai indicar. Aí opera e resolve o problema. Gente, mas não vai brincar, viu, Leila? Sim. Vamos ver mais uma dúvida? É da Natália. Meu marido teve pancreatite aguda por causa de uma pedra na vesícula lá. Ele curou a pancreatite e retirou a vesícula. Qual cuidado ele precisa ter? A pancreatite pode voltar? Não volta. Nesse caso, não volta. Foi um quadro agudo, tirou o fator causal, acabou o problema. Então não volta mais. Agora, gente, lembrar que esse espaço que a gente tem aqui é de prestação de serviços. É para tirar dúvida, é para a gente entender um pouquinho mais sobre as doenças. E mais do que isso, né? Tem informação com os sintomas para você sentir alguma coisa, correr para o médico. Mas siga a orientação do seu médico. Se ele falou para operar, você não está muito assim confiante, vai ouvir uma segunda opinião. Mas não deixe isso para depois, não sinto dor mesmo, então, quando eu tiver dor eu vou resolver, porque aí pode ser tarde demais, né, doutor Liboni? Com certeza. Olha, eu vou passar para vocês o site do Dr. Nelson Liboni, qualquer informação que você queira sobre o trabalho dele, www.clinicafactum.com.br, clinicafactum.com.br, acessa lá, e se você quiser sugerir também algum tema para a gente conversar por aqui, é sempre bem-vindo, é só mandar. Obrigada mais uma vez. Boa sorte na saída. No trânsito.